Bem, eu já estou filmando aqui, nós estamos em frente ao batalhão de polícia do Exército, aqui na rua Barão de Mesquita. E hoje está havendo uma atividade aqui sobre os presos que estiveram nesse quartel na década de 70. E nós estamos aqui com o neto de Mário Alves. Foi uma pessoa que também esteve presa aqui. E eu queria saber como é que é a vida, a história e a cabeça de um neto de um companheiro que participou da luta contra a ditadura militar e que esteve preso. Quais são as suas impressões aí de infância, vendo aquilo tudo aí? Minhas impressões de infância, bom, o meu primeiro contato com esse assunto foi justamente eu vendo pilhas e pilhas de jornal na casa da minha mãe. E eu comecei, isso que eu digo foi o primeiro contato consciente, quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, quando eu peguei, li as matérias, né, com mais calma, conheci um pouco mais da história do como ele foi torturado. Mas assim, primeiras lembranças mesmo era ver minha mãe e minha avó, que era viva ainda, morreu quando tinha 7 anos, fazendo os cartazes, cadê o corpo Mário Alves, enfim, toda aquela militância, né? Eu tava ali vendo aquilo e ajudando às vezes, colando broches, né? Tortura nunca mais. E então é isso, eu desde cedo, assim, 10 anos, nada muito forçado pela minha mãe, quis entender toda essa história, quis pesquisar e, enfim, pesquisar socialismo também, enfim, política em geral. E é isso, desde meus 10 anos eu já estava, mãe, o que é o comunismo? Já estava lendo os clássicos? Já estava, pior que estava. Pior que estava. Tem que ser, né? Pior não, desculpa. Pior não. Tava lendo, imagina, tinha até quadrinhos, tipo, Capital em quadrinho. Capital não digo, acho que era o Manifesto Comunista, mas né, que minha mãe comprava pra gente ler, né, eu e meu irmão. Então, meu filho também aí tinha essas curiosidades, ele também foi criado com muitos livros, né? E hoje ele é professor de história, né? Então essa coisa é muito interessante. Eu quase fui pra história. Tem esse lado bacana aí de quem é filho de ou neto de uma pessoa que teve uma atuação como a do teu avô, né? E você conheceu ele pessoalmente? Não chegou a morreu conhecer? em 70, eu nasci em 78. 8 anos depois, né? 8 anos depois. Tá. Então tá bom, você é? Léo Alves. Léo Alves Vieira. E é músico também? Sou músico, compositor. E hoje você está aqui para... Estou aqui na luta. Você participando do... Aqui na luta, vim fazer parte da manifestação para transformar isso aqui num centro de memória, né? Legal. E também para ver se a comissão vai conseguir entrar, fazer, né, um levantamento das dependências, do local, ver o que mudou, o que não mudou. Né? Tá certo. Muito obrigado. Informação. Muito obrigado. Eu agradeço. A nossa luta não é só pelo nosso passado, que já acabou, é para que a população brasileira vá ganhando consciência do que aconteceu há 30, 40 anos atrás e decida impedir qualquer risco de uma nova ditadura, né? Principalmente a juventude. E a outra razão da nossa luta é que se pare imediatamente qualquer tortura que acontece hoje nos porões das PMs do Brasil inteiro e talvez até em algumas áreas das 3 Forças Armadas. O fato é que a tortura no Brasil continua e é preciso que ela pare definitivamente, assim como os assassinatos e desaparecimentos de cidadãs e cidadãos brasileiros. E nós estamos aqui em 2013, né? 2013, século XXI, e tudo semelhante à metade do século XX ou primeira etapa do século XX. Você foi preso em que ano? 70, em maio de 70, lá em São Paulo. E você pertencia a qual eu era organização? Da Ação Popular, mas eles achavam que eu era de uma organização chamada Rede, que eu nem conhecia, né? E o nosso trabalho não era de luta armada, era de educação e organização dos trabalhadores. Então eu trabalhei em fábrica 2 anos, mesmo sendo geólogo.
entende? Então fui preso pela Operação Bandeirantes lá em São Paulo e logo no primeiro dia foi um massacre tal que eu fiquei praticamente inutilizado durante um tempo. Fui para o hospital todo quebrado, tive convulsões, passei 1 mês e meio no hospital militar antes de voltar para a Operação Bandeirantes, né? E lá pelo meio desse processo eu fui trazido para o Rio e fui levado exatamente para o DOI-CODE aqui atrás, né? E passei aí 2 dias até que, por falta de remédios anticonvulsivos, eu fui levado de volta para o hospital militar. DOI-CODE funcionava aqui no batalhão? Funcionava aqui, exatamente. É por isso que nós estamos aqui agora. Sim. Essa população que está aqui, mais velha, todos nós passamos pelo DOI-CODE daqui. Né? Ah, porque tinha lá na Rua da Relação também, né? Mas aqui que ali era o DOPS, principal. né? Lá na Relação era o Lá DOPS. era o DOPS. Aqui era o DOI-CODE. Aqui que era o terror também, né? Exatamente. Então, foi aqui que assassinaram o Mário Alves, né? E outros companheiros, Zé Roberto e tudo, sem dúvida. Eu queria saber de você, lá aqui onde você esteve preso, segundo eu soube, existia cadeira do dragão, geladeira, tudo Havia que... todos os sistemas de tortura habituais que foram usados contra todo mundo que fez o depoimento na audiência pública da Alerj na quarta-feira passada, contaram em detalhes, né, cada um deles. Eu não passei pelas torturas aqui porque eu estava numa fila de espera para ser torturado, numa das celas, não é? E ouvindo o grito dos torturados, vendo sair um companheiro em pé e voltar trazido, arrastado no chão, sem condições de caminhar, não é? E jogado de volta na cela, aí pegavam o outro e levaram. E que ano foi isso? Isso foi em dezembro de 1970. 70? E eu passei a noite de Natal aqui, ouvindo os gritos de tortura e esperando a minha vez para ser torturado também. Só que eu tive uma convulsão e eles então me levaram para o hospital de volta na manhã seguinte. Porque você já havia sido torturado em outro local. Exato. Como é que se deu essa soltura sua? Eu passei ao todo 9 meses na prisão, sem processo, 9 meses, entre São Paulo e Rio, né? Operação Bandeirantes e DOI-CODE, o Hospital Militar de São Paulo, o Hospital Militar aqui do Rio. Né? Então, eu fui libertado em 1º de fevereiro de 1971. Fiquei 3 meses procurando condições de permanecer no Brasil. Só que o meu nome foi incluído no processo. Eu então fui aconselhado pelo meu advogado, que era o Técio Lins e Silva, a ou voltar para a clandestinidade ou ir para o exterior, porque eu tinha que continuar o tratamento neurológico que eu tinha começado. Então, nós todos, família e AP, decidimos que era melhor eu ir embora. Como a minha mãe morava nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos e passei 4 anos lá, né? Como estudante, não como refugiado político. Né? E nos Estados Unidos, então, depois de um período de muita depressão, porque eu não queria sair do Brasil, e eu senti até uma certa culpa de estar lá, enquanto companheiros que eu tinha conhecido na prisão, operários que eram meus colegas e que continuavam a ser presos e torturados, né, estavam aqui sofrendo. Como é que eu ia ficar lá no bem bom dos Estados Unidos? Então eu passei vários meses muito deprimido, sendo tratado com anticonvulsivos, até que um dia minha mãe me deu uma sacudidela e disse: meu filho, você tem que abrir os olhos e ver que é preciso encontrar um sentido para a sua vida aqui, porque você não pode voltar. Então eu decidi mudar de atitude, né, e comecei a organizar a resistência à ditadura brasileira nos Estados Unidos. Tem um livro inteiro contando isso, escrito por um historiador americano de história do Brasil, chamado
James Green. Então, tem um livro publicado aqui que se chama Apesar de Vocês, História da Resistência à Ditadura Militar Brasileira nos Estados Unidos. Então eu participei de todo esse trabalho lá e também fui convidado pela Anistia Internacional para fazer uma viagem à Califórnia e passei um mês fazendo palestras lá em 72 sobre a situação do Brasil, do povo e o que é a ditadura apoiada pelos dólares americanos e pelo apoio político americano. Quer dizer que a resistência brasileira, ela se deu aqui e se deu também com alguns companheiros no exterior. Não só aqui, lá, mas também na Europa, na França, na Suíça, na Alemanha, em todos os lugares nós conseguimos, enquanto exilados, organizar núcleos de defesa dos direitos humanos e contra a ditadura militar. Primeiro no hall de entrada lá do edifício, onde a gente é obrigado a tirar roupa e ser revistado inteiro. E eu estava chegando do hospital militar, já estava preso há 7 meses, né? Então o que eu ia carregar de perigoso? Mas me trouxeram sob metralhadoras e com uma algema que apertava cada balanço do jipe militar. Eles fazem isso. Então os balanços do jipe iam apertando a algema. Então depois de um tempo de viagem entre a triagem e aqui, a minha mão começou a inchar, né? Ficou enorme, porque não tinha mais circulação, né? Tudo isso são formas de torturar, né? Um dos torturadores era o chefe da missão que foi me pegar para trazer do hospital aqui para a PE, né? Então me levaram depois do hall de entrada, de registrar nome, etc., para uma cela onde eu fiquei, uma cela toda de ladrilho, pintada de verde claro, um ambiente horroroso, e ao lado tinha outras celas, né? E o salão ficava ali no mesmo andar, com os instrumentos de tortura. Nesse próprio salão, nesse salão grande e ao lado as celas. E foi ali que foram me tirando cada um que estava nas celas. Isso já em 75, né? Não, isso foi em dezembro de 1970. Foi na noite de Natal que eu passei a noite inteira sob o terror de ser levado para a tortura e ouvindo os gritos de tortura de outros companheiros que tinham estado presos. Tá bom, companheiro. Estavam Olha, muito obrigado de nada. As suas declarações para a gente aqui. Nós somos da mídia independente, contrapondo a mídia tradicional que está do lado deles. Nós somos muita gente fazendo esse trabalho de político contra a mídia também, que sempre esteve do lado deles.